Hoje no Cada Caso um Caos, a gente vai falar de um vocal mega performático, inovador, destruidor e absurdo, Scott Weiland do Stone Temple Pilots. Sim, teve o Velvet Revolver, mas para quem viveu ali os anos 90 ouvindo STP, ele vai ser sempre o Scott Weiland do Stone Temple Pilots. Pode parecer estranho, né? Muita gente fala Weiland, mas é Weiland mesmo. A educação musical dele tinha muito ali de Beatles, Tom Petty, Led Zeppelin e também David Bowie, que a gente falou aqui no episódio passado do Cada Caso um Caos. Dando uma geral, Scott Richard Klein nasceu dia 27 de outubro de 67 na Califórnia. Ele mudou o último nome porque com 5 anos ele foi adotado pelo advogado David Weiland, que foi o segundo marido da mãe dele, que era bem chegada ali numa biritinha. Eles foram morar em Ohio e foi lá que rolou um dos grandes traumas, né, da vida do pequeno Scott. Quando ele tinha só 12 anos, pensa nisso, um, entre aspas, né, amigo mais velho, estuprou o Scott Weiland. Esse cara ia sempre no mesmo ônibus da escola, né? Um dia ele convidou para entrar em casa e nessas atacou o Scott. O figura em questão, né, falou para ele que se ele contasse para alguém, nunca mais ele ia ter amigos naquela escola, ia queimar o filme dele, que a reputação dele ia ficar destruída, enfim. Na biografia Not Dead and Not For Sale, ele conta que suprimiu essa memória por muitos anos, só voltou a pensar nisso quando estava na terapia durante a reabilitação. Bom, depois desse estupro, né, o Scott começou a entrar para as drogas assim com as 10. O que cercava a mente dele era uma mistura entre querer esquecer o que aconteceu, misturado assim com pensamentos do tipo e se? Né? Ele se perguntava, e se nunca tivessem se mudado? Será que ele teria tido uma vida completamente diferente, né, se não tivesse passado por isso? E aí ele ficou nessas noias dos e se's, né, da vida. Quando ele estava lá perto dos 18 anos, ele montou o Stone Temple Pilots, né, com o Eric Kretz e também os irmãos o Robert e o Dean DeLeo. Aí você já sabe, né, os caras fizeram vários hits, né, músicas espetaculares. Uma das baladas mais lindas dos anos 90 é Interstate Love Song, né, fez o hino do GTA Plush. Putz, são inúmeros os sons absurdos, né? Big Bang, Baby, Vaseline, Wicked Garden, maravilhosa, Creepy, Sex Type Thing, Sour Girl, Days of the Week, enfim, por aí vai. Fizeram muitos shows, né? Ganharam vários prêmios, tretaram feio, se processaram, fizeram outros projetos, né? Voltaram a tocar juntos, brigaram de novo. Fato é que o Scott Weiland começou a usar a heroína ali nos primeiros anos do Stone Temple Pilots, né? Logo na primeira tour do genial álbum o Core. O uso de drogas pesadas, né, e álcool deu uma bela zoada na carreira dele, né, com o Stone Temple Pilots. Eles sobreviveram até que bem, assim, até 2002. E nesse mesmo ano, ele entrou para o Velvet Revolver, né, que é aquela banda formada com os ex-Guns N' Roses, né, o Slash, genial, Duff McKagan, também o Matt Sorum. Ele mesmo disse que o Velvet foi um bate-carteira, né? A banda era um produto manufaturado, feito por necessidade e não com uma finalidade artística. Sei lá, a banda é legal e tudo, né? Mas assim, na minha opinião, não dá pra comparar. Eu sei que até os caras que aguentaram ali os atrasos do X-Rose, eles ficavam putos com os atrasos e também cancelamentos de shows por causa de drogas, né? Isso acontecia muito também por causa das internações, né? As prisões também do Scott Weiland. Pra você ter uma noção, ele gastava uma média aí de $3.000 por semana em drogas. Então já dá para ter uma ideia do BO, né? No dia 18 de fevereiro de 2013, o Stone Temple Pilots anunciou seu segundo fim, alegando a demissão do Weiland por atrasos, cancelamentos e saco cheio da geral com ele. Lá para o dia 19 de maio de 2013, foi anunciado que o Chester Bennington, vocal, né, do Linkin Park, que infelizmente também se foi, ia assumir os vocais da banda. Sobre isso, ele disse que ficou muito surpreso e também ficou magoado com essa história do Chester. O Scott Weiland ajudou a vender, né, mais de 44 milhões de discos em todo o mundo. É considerado um dos vocalistas mais impressionantes dos anos 90. Lançou também 4 discos solo e fez um especial da VH1 com os sobreviventes dos Doors. Assim, um negócio interessante ali. Nos últimos anos, ele montou uma banda que não deu em muita coisa, né? Era os Whereabouts, Scott Weiland e os Whereabouts. Foi casado 3 vezes, né, com a Janina, de 94 a 2000, também com a modelo, a Mary Forsberg, que ele teve 2 filhos com ela, né, o Noah e a Lucy, e também com a Jamie, que ele estava desde 2013. Em uma das declarações, né, que o Scott deu por aí, ele disse assim,
que as pessoas fazem uma imagem errada de mim. É verdade que eu fui viciado em heroína e cocaína e fui uma grande estrela do rock, mas não é a música que me define. Sou irmão, pai, filho e uma pessoa que já amou algumas mulheres. Foi isso que ele disse. Aliás, né, essa citação do irmão aí é um negócio tenso na vida dele, né? Um dos irmãos morreu, né? Foi um outro baque na vida dele, teve um infarto e foi ali que ele falou que sentiu medo que acontecesse a mesma coisa com ele, já que os dois tinham um estilo de vida, no mínimo, ali parecido. No dia 3 de dezembro de 2015, Wallen, infelizmente, foi encontrado morto dentro do ônibus da tour que ele estava fazendo. A causa da morte foi overdose de cocaína, MDA e álcool. A necrópsia determinou ali que o fato do Scott Weiland sofrer de asma e de ter problemas cardíacos também, isso tudo aí também contribuiu para esse fim. Ele tinha só 48 anos. Bom, a capivara do Scott tem depressão, né? A gente já falou sobre esse tema, né? Você pode ver nos vídeos aí do The Rock ou do próprio Chester Bennington. Ele também era bipolar, né? Tem mais sobre essa condição no vídeo do Kurt Cobain, também do Renato Russo. Tem sobre abuso sexual com o Jonathan Davis do Korn. Tudo isso está aqui no Cada Caso um Caos, mas o que mais atrapalhou a vida dele foi mesmo o vício, né? E tem bastante coisa sobre isso no episódio do Ozzy, do Raul ou do James Hetfield. É só você entrar aí na playlist do Cada Caso um Caos, que aí você já vai ver tudo isso aí que eu tô falando. Dá uma passada por ali que é bem interessante. O uso de drogas foi o maior perrengue, né, pro Scott Weiland, mas como será que tá rolando essa questão de drogas agora que as pessoas estão em isolamento? Mário Sérgio Picorelli é psicanalista, psicólogo, né? Mestre em psicologia clínica, gente boníssima. Agora na pandemia está atendendo muitos casos para o home office. Como que você está vendo essa história, Mário? Conta pra gente. Luca e pessoal, um beijo direto do isolamento para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o uso de drogas no isolamento. Gente, tudo que eu falar sobre esse assunto vem através da minha escuta, mas com o usuário de drogas. Eu não vou falar aqui dos toxicômanos, que são aquelas pessoas dependentes da droga, tá ok? Dando uma geral. Algum tipo de droga sempre foi usado em toda a história da humanidade, e o álcool é de longe a droga mais usada. Antes de falar no uso de drogas no isolamento, eu vou falar rapidamente como era o mundo antes dessa pandemia, alguns meses atrás. Naquele tempo, não havia lugar de escuta para a dor e para o sofrimento. Alguém postava no Instagram ou no Facebook fotos que expressassem dor ou sofrimento? 2. Antes dessa pandemia, tínhamos que viver como? Se a falta não existisse. O imperativo da cabeça das pessoas era ter que gozar, estar feliz e se mostrar feliz. Por fim, o último ponto. O consumo era o sinônimo da felicidade. Como é que isso tem mudado, minha gente? Atualmente a felicidade é você não pegar a infecção pelo coronavírus e sofrer com aquela falta de ar que todos dizem ser a coisa mais terrível do mundo. Era nesse cenário que a droga entrava. O que eu tenho percebido atualmente é que no isolamento, algumas pessoas têm pisado mais fundo no uso da droga, das leves às pesadas, e principalmente nas drogas lícitas, que são os remédios receitados pelos médicos. Eu não sei aonde esse uso exagerado vai parar. Eu vou lançar a hipótese de que algumas emoções estão por detrás desse uso exagerado de drogas no isolamento, que é o medo, que está todo mundo com medo, a angústia e principalmente um luto que precisa ser elaborado. Luto por uma época que o vento levou. Como diz minha amiga Luca, uma bigorna despencou na cabeça de todos nós com essa crise do coronavírus. E eu digo, despencou em cima do nosso narcisismo. E agora todos estamos tentando fazer um ajuste de contas com um tempo que foi, com um tempo que está sendo e com um tempo que virá a ser. Beijo a todos. Well, we commit to bodily harm when we're on stage, and we want to give people every ounce of our everything. Probably that people, there are some people that still think that I do drugs, and it's been 13 years since I stopped doing drugs.
E aí, curtiu? Da hora, então comenta, compartilha, manda o link aí por WhatsApp e, óbvio, manda aí a sua sugestão pra gente falar aqui no Cada Caso um Caos. Valeu!